O Brasil atravessa mais um capítulo marcado por incertezas econômicas, pressões fiscais crescentes e um cenário político que influencia diretamente as decisões de investimento. Enquanto o governo insiste em políticas de estímulo ao consumo e enfrenta dificuldades para conter o avanço da inflação, o mercado começa a antecipar os desdobramentos da próxima eleição. A confiança dos investidores oscila, impactada por medidas consideradas populistas e pela ausência de uma âncora fiscal consistente. Mas eu gosto de dizer que a gente sempre brinca de ir à beira do precipício e voltar. Isso porque a parte do fiscal está muito ruim. O governo fez um incentivo muito grande para consumo, quer continuar fazendo. Em meio a esse ambiente volátil, surgem dúvidas sobre a sustentabilidade do atual modelo de arrecadação, o impacto de possíveis aumentos de impostos e a real disposição do governo em promover reformas estruturais. O cenário internacional, com os seus próprios desafios, adiciona mais uma camada de complexidade. Como tudo isso afeta o Brasil de hoje? E o que pode acontecer se o governo continuar insistindo no mesmo caminho? Celson, começando aqui a nossa conversa, é até difícil, né, a gente tentar contextualizar o Brasil no momento atual, mas a gente sabe, olhando, né, para um cenário ali econômico, a gente ainda tem juros altos, a gente ainda tem uma pressão fiscal crescente e, de certa forma, a gente sabe o quanto isso, né, pesa bastante para o mercado financeiro, como um ambiente ali, né, para trazer, de fato, uma segurança ou trazer de volta uma segurança para os investidores, principalmente investidores estrangeiros. Como que você está analisando este momento? Como que este ambiente, de fato, acaba afetando bastante o mercado? Até uma resposta longa, porque a gente está vivendo um cenário de muitas incertezas, tanto lá fora quanto aqui. Mas eu gosto de dizer que a gente sempre brinca de ir à beira do precipício e voltar. Isso porque a parte do fiscal está muito ruim. O governo fez um incentivo muito grande para consumo, quer continuar fazendo. Quando fala de FGTS, liberar dinheiro, o próprio presidente Lula, acho que mencionou ontem, que fui colocado no governo para entregar um crescimento acima de 3%. Mas, por outro lado, tem uma inflação que vem subindo, um pouco descontrolada, só falar que não está, mas uma inflação, e principalmente alimentos. Que aí a economia, a expectativa e a confiança vem sendo abalada por conta disso. Então, se a gente falar exterior, como afetando o Brasil, eu gosto de enxergar o copo talvez meio cheio. Por que essa parte de otimismo em relação à parte internacional? Porque as tarifas que o Trump vem falando, muito mais para negociar do que qualquer outra coisa, afetam países emergentes muito mais do que o Brasil, por exemplo, o México. 75% das exportações do México vão para os Estados Unidos. Então, o Brasil pode se beneficiar em que sentido? Desaceleração econômica dos Estados Unidos, incertezas geradas por conta das super tarifas por lá, e aí o Fed pode ter que reduzir juros nos Estados Unidos. Consequentemente, se ele reduzir juros por lá, a gente tem um efeito de, como o Banco Central brasileiro vem subindo, semana que vem tem a Super 4, vem subindo os juros, o diferencial de juros Brasil para os Estados Unidos fica maior, pode atrair fluxo de capital para cá, a gente pode ter um dólar menor e aí ajudar na inflação. Por outro lado, as incertezas e a política fiscal aqui são grandes, mas o mercado começou a olhar eleições no ano que vem. Então, quando a gente viu no início do ano, bolsa subindo, dólar caindo, o dólar chegou a atingir no ano passado 6,30, dólar caindo, hoje a gente tem uma cotação um pouco acima de 5,80, o que o mercado começa a olhar? Olha, saíram dados da popularidade do presidente Lula piorando. Estão abrindo espaço para alguém, talvez, que olhe mais de centro-direita, mas que olhe preocupação com o fiscal. Então, hoje, o mercado olha muito já eleições do ano que vem. Ah, mas pode piorar? O que esse governo pode fazer, né, para piorar? O ponto é que, normalmente, isso vários políticos já falavam no passado, quando um político entra, nos 2 primeiros anos ele não gasta, porque ele tem apoio do Congresso, porque foi eleito, o cenário está positivo para ele. Eu vou juntar dinheiro para os 2 anos, né, antes das eleições, eu gastar aquilo em infraestrutura e investimento. A gente tem vários políticos que fazem isso. O governo Lula não. Intensificou tudo nos 2 primeiros anos. Eu diria que o melhor momento dele foi dezembro de 24, crescimento econômico e tudo mais, e agora desacelera,
crescimento, gera incertezas, mas, por outro lado, você tem diversas oportunidades de investimento. O problema é a população que não tem aonde aplicar o seu dinheiro, que não tem dinheiro. E a inflação corre a renda da população, a inflação deve continuar aí acima de 5%, com juros de 15%, ou seja, juros real de 10%. Extremamente interessante para investimentos. Celso, você traz um ponto interessante, né, até dessa perspectiva aí de um trade, talvez, na eleição já sendo colocado, né, visualizado pelos investidores, pelo mercado. A gente sabe, olhando ali de uma outra forma, o Brasil tem um problema muito grave em relação ao tamanho da nossa máquina, né? Entra governo, sai governo. É claro que governos de esquerda têm ali visões mais estadistas e acabam aí trazendo um impacto mais significativo, mas se a gente olhar, o nosso orçamento ele é bastante apertado, não tem muita margem ali de manobra. Piorou recentemente a velocidade, porque o arcabouço de fato não segurou a velocidade da nossa dívida. E claro que o mercado já começa a colocar essa perspectiva de um cenário de uma mudança para 2026. Independente, né, talvez ali de troca de governo ou não, a gente não sabe ainda, né, do presidente Lula, se tem, né, ali interesse de concorrer. Mas você acha que a gente tem como visualizar uma mudança no fiscal? Dá para ter, de fato, uma esperança ali de uma política fiscal, de um gasto público um pouco mais enxuto? A gente tem essa margem de manobra ainda? Diria para o atual governo, não. Até quando foi indicada a Gleisi Hoffmann, né, como ministra, porque ela, justamente, ela briga com o ministro Haddad, que está tentando, né, de fato, implementar o fiscal, a arrecadação, fala de corte de gastos, e também ela brigava com o Banco Central. Então, ela brigava com o Banco Central, dizendo que a culpa disso era o Banco Central. E o Banco Central tentando fazer uma política monetária para contenção da inflação, uma política monetária restritiva. E o que a gente vê foi justamente, ela foi alçada ministra num cenário que a grande pergunta é o que o atual governo quer colocando ela? Qual é a mensagem que ele passa? Não, eu vou para o radicalismo, ou não, eu aceito. Está muito mais a incerteza do que qualquer outra coisa. Então, a gente tem muito mais questionamentos em relação a esse governo do que outra coisa. E aí, se tem questionamentos, incerteza, a volatilidade acaba prejudicando o mercado. E há uma perspectiva, talvez, até mesmo de políticas mais populistas, né? Com essa ida um pouco mais à esquerda, com Gleisi, mas também pelo fato da popularidade do próprio presidente estar baixa, né? Ele tem ali o argumento para usar, que são medidas mais ali sociais. O problema é que, se ele faz isso, o dólar sobe. Se o dólar sobe, você gera um efeito, de novo, de maior inflação. E aí ele viu né, que a popularidade dele piorou, e principalmente com a inflação. Não é o PIX, não é isso. Óbvio que a taxação, mas é muito quando a gente vê itens básicos, né? Quando a gente conversa com as pessoas e fala assim, eu vou ter que beber menos café. Porque você tem produtos substitutos. Carne, proteína, você vai substituindo até determinado momento. Mas o café, como é que você substitui? Não, em vez de beber 5 cafés, eu vou ter que beber 1 café para a população. Então, tem esse grande problema ali, como é que se resolve isso? E aí, se ele parte para, não, vou continuar com incentivo, consumo, injetando dinheiro, vai gerar mais inflação, e a população não está preocupada se cresceu 3%, 4% ou 1% o país, o PIB. E sim, assim, o que eu posso comprar? Meu poder de compra foi afetado? Se ele foi afetado, quem é o culpado? Né? Por mais que a gente fale, não, olha, você tem efeitos externos, é o atual governo. Então, acaba afetando. Então, essa dificuldade, sim. Mesmo que ele fale, pô, não vejo indo para um radicalismo, porque senão a situação vai piorar muito. Aí a gente vai discutir um dólar acima de 6 de novo, quem sabe R$7, e uma inflação alta e deteriora as nossas contas públicas e, obviamente, a população como um todo. Uma das medidas, né, ali colocadas é o incentivo de mais crédito, né, para a população. Na verdade, quando a gente olha para o lado econômico, a gente sabe que o efeito vai ser ao contrário do que se almeja, né, ou que se diz almejar também, né? Enfim, até porque eu falo isso porque a gente sabe que a arrecadação e o PIB foi crescente, foi bom em 2024, muito atribuído à arrecadação também de tributos e impostos. E a inflação acaba, de certa forma, beneficiando ali o governo, né? No discurso é um e a gente sabe que talvez os interesses podem ser outros. Como que você enxerga? Qual seria a saída, né? Existe uma saída para a gente pensar para que o governo melhore a popularidade dele, mas tome as rédeas novamente ali em relação à inflação? Seria encarar o fiscal de frente? Deveria encarar o fiscal de frente, uma nova reforma da Previdência, não tem como, vai ter que fazer isso. Só que aí você depende, Congresso. E aí
Congresso, a gente sabe disso, é política. Quando ele vê que a popularidade do presidente, do governo federal, ela está sendo num patamar, até as pessoas discutindo, está num patamar quando a Dilma sofreu impeachment, eu não acredito em impeachment, mas um processo de deterioração muito grande, para que eu vou aprovar alguma coisa para esse governo? Então, é uma disputa ali por espaço onde é muito difícil ele vir. Só que precisaria nova reforma da Previdência, redução de gastos por parte do governo. Então, eu não vejo isso acontecendo, mas ao mesmo tempo também não vejo um cavalinho de pau em relação a isso. Mas eu também não vejo o governo falando, tá bom, então vou ser mais austero, que aí pode gerar uma menor inflação. Não, o prazo é curto em relação às eleições. Então, e tem a margem de manobra também menor. Injetando dinheiro para consumo, tudo isso, o problema é olhar e quanto você está pagando, né, a inflação que a gente fala no domicílio. Não estou comendo fora, tá, mas você de qualquer maneira sai no supermercado. E no supermercado você está vendo quanto você está pagando cada vez mais. Então, é um problema, eu não vejo esse problema como resolver no curto prazo. Ô Celso, e essa busca, né, por fontes de arrecadação ali, incluindo aumento de impostos, o quanto isso impacta, de fato, a confiança dos investidores no país? Isso é muito ruim, né? A gente tem até, quando a gente fala, todo mundo que estudou economia, né? A curva de Laffer que mostra, quer dizer, chega um determinado momento que se o governo sai aumentando o imposto, aquele percentual, o empresário fala, não produz mais, porque não faz sentido. E aí, qual o outro efeito que a gente tem, que é o rentista? Pô, você conseguir 15, 16, 17% ao ano de rendimento, você vai montar um negócio que vai te dar 15% de rentabilidade anual? Não. Você precisa hoje cada vez um retorno cada vez maior para montar algo. Então eu diria, o cenário externo dificulta o empresário também, porque imagina um exportador ou importador. Ele compra agora a matéria-prima, não compra, vai ser tarifado, não vai, ele espera, então você está tendo um problema em empresas nos Estados Unidos e, consequentemente, isso vai afetar aqui também, porque é confiança. E a outra é, você vai montar um negócio, se você for capital próprio, né, ou seja, você não vai pegar um financiamento num banco, que está muito elevado, agora, nesse cenário, qual retorno você busca? Eu diria que você tem que buscar 30% de retorno ao ano para fazer sentido. Então, você vai postergar isso, apesar que a gente vive no pleno emprego, mas, por outro lado, também tem muita gente recebendo o programa de Bolsa Família. Então, o que não é considerado é uma discussão, né? Se você é considerado desempregado, se você está procurando emprego. Se você não está procurando emprego e recebe bolsa, você não é. Então, é uma outra discussão também essa parte de pleno emprego. Mas dificulta sim, e a confiança do empresário é abalada. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos a gente já está vendo isso. Falando ali sobre os desafios para as empresas, muitas alavancadas, ainda com um cenário muito apertado de juros. A gente tem vindo de muitos anos sem IPOs e muitas empresas ainda listadas ali, tendo que fazer movimentos para sobreviverem diante deste cenário como um todo. E aí, muitas vezes, os investidores, né, como você falou agora recentemente sobre a renda fixa ainda ali, muito alta, muito atrativa, como que você enxerga, de fato, né, a forma ali que o investidor deve conduzir, aproveitando as oportunidades ainda de uma renda fixa, mas também não jogando fora as oportunidades das empresas que estão bastante descontadas? Sim, acho que vale a pena até citar que a gente viu muitos fundos, por exemplo, de private equity, comprando ações de empresas abertas. Porque eles viram, olha, esse nível de preço faz sentido, como eu olho um prazo de 7 anos, faz sentido comprar esse tipo de empresa, tudo mais, encarteirar que a gente chama. Olhando sobre a ótica do investidor, você tem diversas oportunidades. Quando a gente tem crise, na verdade é isso, gera um efeito de oportunidade muito grande, tanto no segmento de crédito e renda fixa. Mas olhando o outro lado, renda variável, também está muito descontado. Quando a gente analisa por qualquer métrica, seja ela preço sobre lucro extremamente barata, a Bolsa Brasileira. Ah, mas você quer me dizer que que depende, que seria o gatilho, né, o trigger para essa bolsa andar? Para mim vai ser muito eleições no ano que vem. Então, quando a gente viu janeiro subindo, né, a gente utiliza essa expressão no mercado, né, quando a gente fala no news, good news, e foi verdade, se tinha um congresso em recesso e a gente não teve nada de político ruim, a bolsa andou, teve fluxo para cá, para o Brasil. Então eu olho, se a pessoa tem um perfil, obviamente, para moderado e arrojado, vai ter que ter investimento em renda variável, não é para zerar investimento em renda variável. Só que a gente vai ver, vai caminhar em conjunto. Renda fixa, o fechamento, por exemplo, de curva de juros de título público, seja IPCA+, que está 7,40, 7,5, vai fechar, pode fechar por uns 4%. Isso faz, obviamente, andar, você tem uma rentabilidade. A discussão muito é risco-retorno. E hoje a renda fixa e crédito está chamando muita atenção
pelo risco-retorno que ela tem. Você tem uma volatilidade ainda muito grande quando a gente olha a renda variável. Mas está atrativo quando a gente olha todo tipo de métrica, a Bolsa Brasileira é extremamente barata. Tem setores, eu até vi uma discussão recentemente que é difícil hoje entender, falar por setores talvez seria ali analisar mais cases, né, caso a caso, diante de fato de muitas incertezas e até mesmo com um cenário externo. Mas você olha ali de fato para alguns determinados setores que tendem aí, talvez, de repente, ter, né, performar melhor, ter ali oportunidades neste cenário? Não, eu continuo achando o setor de bancos acaba sendo mais protegido. E banco ganha dinheiro em queda de juros, em alta de juros. Ah, mas você tem risco de inadimplência. Acho que eles estão muito mais protegidos. A gente viu no passado um problema que foi incentivar crédito ali em 2009 para a compra de financiamento de automóveis. Eles aprenderam ali com isso. Então, quando você olha hoje, eles estão muito mais preocupados. Mesmo, mas tem inadimplência. Bancos, eu diria que é um setor mais protegido e extremamente barato, atrativo para investimentos hoje. Ô Celso, e diante de tantas variáveis, né, vamos dizer ainda geopolíticas, né, com o cenário ainda muito incerto sobre os reflexos de todas as tarifas aí sendo colocadas por Donald Trump, o comportamento também que a gente vai enxergar, né, diante dos países, Europa, China, enfim, a gente tem todas essas incertezas, além dessas nossas internas aqui, desses desafios. Quais estratégias ali que você enxerga, né, que poderiam garantir talvez um pouco mais de proteção, crescimento patrimonial, pensando um pouco mais num médio ou longo prazo? Não vai ter como fugir hoje da renda fixa pelo juros real extremamente alto, acima de 10%. É óbvio, acho que você tem dependendo do tamanho do seu patrimônio, você vai investir no exterior, você tem oportunidades lá fora. A renda variável, de repente, nos Estados Unidos não está tão atrativo. Sim, né, outperformou a nossa bolsa absurdamente. Mas você tem que ter um percentual do seu patrimônio em dólar. Mas olha, acaba tendo um percentual maior hoje de exposição, acaba sendo renda fixa e crédito. Para mim, crédito chama muita atenção. Se ainda tem alguns ativos ali interessantes, pagando 110%, 115% do CDI, chama muito atenção isso. Até tesouro, o próprio tesouro pagando uma remuneração extremamente interessante. Só para uma base, né, eu fui fazer uma simulação no site do Tesouro. E aí você pode investir até R$2 milhões num título. E botei, sei lá, IPCA, tem que fazer novamente a simulação com tantos anos, se transformava em R$30 milhões, coisa de 20 e poucos anos. Então é impressionante isso, protegido em relação à inflação, né, e a rentabilidade que gera. Óbvio, vai ter o pagamento de taxa B3 e imposto de renda, mas é impressionante isso, a previsibilidade que pode te dar um investimento de longo prazo em renda fixa no Brasil. Então eu diria, juros real mais alto do mundo, não tem muito como fugir em relação a isso. Mas aí a gente tem incertezas ainda no Brasil que afetam isso. Por isso que está 7,5% pagando IPCA mais, né? Então, por isso tem esse retorno. Mas eu vejo aí, a gente brinca com precipício e volta. Então, eu diria que, óbvio que as eleições no ano que vem, não dá para o governo federal, não tem mais tantos estímulos, eu diria, não dá para tirar muitos coelhos mais dessa cartola. Então, eu vejo um cenário ali positivo, mas quem está olhando principalmente para pelo menos 2 anos de investimentos. O estrangeiro tem também um pouco dessa visão quando olha para essa atratividade da nossa renda fixa? Eu diria que, dependendo do tamanho estrangeiro, ele não olha Brasil. Eu lembro que foi final de 2019, eu visitei várias instituições financeiras nos Estados Unidos e Nova York. Aí o brasileiro falou, não olha o Brasil, vocês estão muito pequenos. Ele não tem liquidez, grandes bancos, para entrar no Brasil. Ele falou, não olha o Brasil. Eu estou olhando muito mais Ásia do que Brasil se olhar emergente. O que chama a atenção é o diferencial de juros do Brasil para os Estados Unidos tende a aumentar esse ano, com queda de juros nos Estados Unidos. Então ele olha, por isso que eu acho que vem um fluxo para cá, tentando enxergar o copo meio cheio, dele falar, poxa, o Brasil está com juros de 15, aqui em queda está um diferencial de juros interessante. Eu vou comprar Brasil. Então acho, principalmente se a gente tiver uma sinalização cada vez maior de um candidato de centro-direita preocupado com o fiscal ganhando as eleições no ano que vem, sinalizando isso, aí acho que tende a melhorar e vir mais fluxo para cá. Já está acontecendo um pouco isso, mas aumentar isso. Mas o estrangeiro olha muito pouco. E é o que a gente chama de smart money. Esse sim vem. Mas o investidor de longo prazo do Brasil esquece estrangeiro. Ô Celso, e diante das incertezas ali como um todo, né, a gente sabe que o dólar tende a fortalecer. Até você falou ali, né, num real 6,5, 7, diante de todo esse cenário. Mas olhando ali realmente para o dólar em si, você, né, vê ali algum tipo de risco para a hegemonia do dólar? Como que isso poderia, de fato, impactar os investimentos globais, o mercado de câmbio, principalmente? Eu não vejo que vai perder a hegemonia, sempre se falou isso, o yuan poderia, não vejo isso acontecendo.
O que eu vejo acontecendo com essas discussões de super tarifas, tarifário e tudo mais, criação de algumas alianças e principalmente Estados Unidos junto com a Europa e aí a América também, né? O Ocidente do Oriente se separando mais em relação a isso, não vejo. Mas a gente vai entrar numa outra discussão de cripto, que eu acho que é isso e gosto sempre de falar. Todo mundo deveria ter, né, até que sofreu uma queda, vem sofrendo uma queda grande, exposição a cripto. A discussão é, pode ser remédio, mas pode ser veneno. Quanto você está disposto a poder perder? Então, um percentual de patrimônio, mesmo que pequeno, deve ter cripto. Eu falo isso com os meus filhos. E aí, imagina a gente aqui conversando, daqui a alguns anos eles vendo, principalmente os mais velhos, que têm 14 anos, passando aqui, pô pai, você sempre falou de cripto e você quase não tinha cripto. Por que você não tinha cripto? Meus filhos, o cripto subindo muito daqui a alguns anos. Pois é, não, eu tenho cripto. Só que eu tenho que ter uma posição que eu possa, se for o caso, perder tudo. Não vai, meu Deus, eu perdi tudo, ferrou. Então, todo mundo deveria ter. A discussão é o tamanho. E é óbvio, pô, você vê cripto, que a queda de 100 mil dólares para 80 mil dólares, é óbvio. Poxa, o que aconteceu? Tá, oportunidade para comprar mais. Então, eu tento sempre enxergar o copo meio cheio. Mas olharia, não vai ser a hegemonia, mas a gente vê até moedas sociais sendo utilizadas por algumas prefeituras. Isso está bem interessante. Então, acho que a saída vai ser cripto também. Quem sabe pode ser hegemonia lá na frente. A gente tem de olhar, de repente, ali para o Bitcoin, para a cripto como um todo, podendo se consolidar como um hedge mesmo ali, de fato, contra inflação, contra todas essas instabilidades? Eu acho que a gente poderia chamar de investimentos alternativos, mas acho que você pode, né, é um pouco isso, né? A discussão agora é a fuga para não depender de governo. Ah, mas não tem LAC, mas é a fuga de não depender de governo, de taxações, e a gente começa a enxergar, por exemplo, as moedas sociais. Eu acho fantástico, você evita, né, não diria, não é o regulador, mas o intermediário. Você evita, às vezes, a taxa do cartão de crédito, você evita o intermediário. Eu acho isso fantástico. Algumas cidades, comecei a estudar um pouco isso, algumas cidades, pô, eu carioca do Rio, que tem a moeda social. Então, é para passagem, ele ganha um bônus, um cashback para poder gastar mais, ele vai no varejo, ele evitou o intermediário ali. Então, ele evitou custos da cadeia. E acho que isso vai estar acontecendo. Então, cripto entra nisso, óbvio, começou a blockchain e tudo mais. Acho que tem um crescimento muito grande ali. O conhecimento tem que ser difundido em relação a isso. Tem muita gente com receio. É óbvio, tem discussão de lavagem de dinheiro e tudo mais. Precisa de regulamentação, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Mas acho que é uma fuga em relação às moedas e governos, não ficar dependendo de governo. Então, essa acho que vai ser uma saída. Discussão em quanto tempo isso vai ser acelerado. Não tenho a resposta. Você falou de governos, né? Talvez tenha uma quebra um pouco de paradigmas aqui. A gente tem visto muitos governos, né? Começando até mesmo demonstrar mais interesse, né? A gente vê tanto agora Estados Unidos, mas a Argentina, né? Ali, Milei ali defendendo. Você acredita que possa ser, de repente, até mesmo um movimento para os próprios governos, não com a sua reserva de emergência ali, talvez de repente, mas um pedaço dessa reserva em criptoativos? Acho, porque até com essa discussão da moeda social, teve essa preocupação. Peraí, então, se as prefeituras têm moedas sociais, não depende do governo federal ou estadual. Eu faço aqui a transação, eu não dependo mais de decisão de comitê de política monetária, sobe, não, eu faço aqui. Então, acho que alguns governos, eu acho que usando a sensatez, falam assim, cara, eu não consigo mudar isso, eu vou participar. Então, como eu participo? Então, acho que é perfeito falar assim, não adianta lutar contra algo que está acontecendo, não tem mais volta. Eu acho que o Trump está falando sobre isso, o Milei falou também sobre isso, acho que é fantástico. A gente vai discutir isso no Brasil, o Drex e tudo mais, mas acho fantástico ter isso e acho interessante, tem que se atualizar. Ô, Celson, e a digitalização de ativos via blockchain ali, a gente sabe que isso pode redefinir também muitos setores, até mesmo o imobiliário, financeiro. Essa revolução aí, você acha que impacta, de fato, a alocação de investimentos também para estes setores nos próximos anos? Impacta. Você imagina a tokenização de uma parte de um imóvel como se fosse um fundo de investimento imobiliário. Mas lá, por R$1, R$2, e você consegue transacionar aquilo rapidamente. Acho fantástico, já veio para ficar. É que no Brasil ainda está mais lento, a gente acaba se tornando um pouco mais atrasado, mas a tecnologia está muito mais rápida do que no passado. Então, acho extremamente interessante e para popularizar.
isso também. Acho isso fantástico. A tokenização, a utilização do blockchain, acho que é isso que veio para ficar. Então não tem que lutar contra, a gente tem que acelerar esse processo. Como você enxerga ali os FDICs, né, nesse sentido? Como que acaba ali, de fato, sendo, né? Acho que a gente tem um longo, talvez, tempo ainda, né, para percorrer, para conseguir difundir mais. Mas como que você enxerga esse tipo de investimentos através dos FDICs? Acho isso interessante, mas eu vejo com o blockchain, a própria tokenização de ativos, esse investimento direto. Então, as pessoas... que falta liquidez ainda, né? As pessoas são muito focadas assim, a minha região eu conheço, né? A parte imobiliária, primeiro que no Brasil todo mundo tem opinião sobre tudo, mas a região que eu moro eu conheço. Aí se tiver um lançamento lá, ele fala, pô, beleza, eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel, mas eu gostaria de participar. Então, a tokenização daquele imóvel, para popularizar aquilo, R$10, R$100, R$200, ela quer participar. Então, acho que quando as pesquisas que eu vejo, a população quer participar disso. Então, eu vejo o FDIC, não que isso não possa acontecer, mas tem dificuldade maior, tem que ser o tamanho, exige por conta dos custos são elevados, a tokenização é muito mais barata. Então, não diria que compete, eu diria que são investidores ainda diferentes. A tokenização pode popularizar mais, o FDIC vai permanecer e tudo mais, mas é com um volume maior de investimentos, de necessidade. É só por isso, não compete hoje. Eu vejo a tokenização só para popularizar e todo mundo participar disso. Celso, falando de tecnologia, não tem como a gente não falar um pouco sobre o desempenho das empresas de tecnologia, né? Falando de NVIDIA, você até falou ali uma frase interessante, é um caminho sem volta mesmo, né? Até os criptoativos, mas a tecnologia como um todo, a dependência até mesmo dos chips de NVIDIA, e a gente viu, inclusive, que foi ali um setor muito robusto e forte, sustentando até mesmo a performance dos mercados, no mercado americano principalmente. Porém, né, ter sempre aquela discussão, até mesmo nos momentos de incerteza e correções. A gente viu recentemente quedas expressivas dessas empresas de tecnologia e aí muita discussão se é o início, talvez, do furinho ali de uma bolha ou não. E se de fato, né, a gente corre, ou o mercado ali como um todo, corre sempre ali um risco de uma correção muito grande por conta dessa supervalorização que a gente viu desses ativos. Se analisar qualquer métrica, quando a gente utiliza preço sobre lucro, algumas métricas, os ativos estão extremamente caros. Então, muita gente também entrou, muita gente olha a performance passada para comprar alguns ativos, principalmente pessoa física, né? Não dá para olhar a performance passada em relação a isso. E tecnologia, até pelo dinamismo, a gente viu isso, criações de novas empresas, de inteligência artificial, e aí sofre muito outras concorrentes. É difícil dizer o que vai acontecer e quem vão ser os sobreviventes, mas eu não diria que vejo bolha, não. Eu vejo ainda muita gente tateando que, de fato, quais serão os sobreviventes nesse cenário. Então, é isso que dificulta um pouco a análise. Mas ainda vejo um setor extremamente pujante, um setor que todo mundo deveria ter um percentual em relação à tecnologia. A discussão é qual ativo agora. Mas vai sofrer para os Estados Unidos por conta das tarifas, discussão sobre consumo, queda e outra recessão. E ativos, e se os Estados Unidos entram em recessão, aí tem essa discussão por lá, ainda é difícil dizer, o ativo que mais sofre são os ativos que mais subiram, que estão avaliados um patamar muito elevado. Mas eu não acredito em bolha ainda, acredito sim mais uma correção normal, porque muita gente é alavancada, muita gente tinha comprado ativo com uma expectativa. E aí, às vezes não tem nem decepção, é só assim, entregou aquilo que o mercado esperava, mas ele fala assim, vou mudar aqui a projeção. Aí acabou, não vale mais isso. Então, não Mas o mercado anda bastante exagerado, seja para cima ou para baixo, né? Só gosta. Complicado, né? É complicado. Tesla mesmo sofreu. Dá um resultado bom, traz um guidance, mas ainda quer mais, pede mais. Inclusive, acho que esse é um ponto interessante, porque quando a gente pensa até mesmo em curto, médio prazo, talvez o movimento hoje em dia é mais de um imediatismo, né? As pessoas elas estão mais imediatistas. E talvez a gente veja esses comportamentos de muito exagero, tanto na alta ou na queda, justamente por conta desse imediatismo. Você enxerga essa situação aí impactando também um pouco, ou podendo impactar, às vezes, algumas dessas companhias por esses exageros, essa bipolaridade do mercado? Total, isso que você falou. Até já estão criando novamente, estão voltando com os memes do Warren Buffett, só observando, né, o mercado. E ele está com dinheiro em caixa, por sinal. É isso, porque ele falou, cara, não tem por que comprar, chega num patamar que não faz sentido eu estar alocado, eu espero, se o mercado realizar, eu vou lá e compro, então não faz Mas sentido. a geração também muda um pouco, né, o comportamento de saber esperar, né? Ele, pela idade dele, já...
tem uma visão ali diferente. Eu falo isso para os meus filhos, né? A idade tem que te dar alguma coisa e a experiência te dá, não, tem que ter paciência, menos ansiedade. Então, com certeza, a tecnologia afeta, aumenta a ansiedade, o imediatismo, que é tudo ontem, não amanhã. Desde, a gente vai falar não só de mercado financeiro, até carreiras, né? Hoje os profissionais têm a ideia que ele entra na empresa, como é que eu me torno presidente? Você fala, calma, você acabou de entrar, você entrou estagiário, tem algo grande para percorrer. Com certeza isso afeta, sim, conduta, imediatismo. Só que, por outro lado, gera oportunidade também. Mas quem vai ganhar é quem é mais paciente. Esse é o jogo, infelizmente. Só para a gente fechar esse papo aqui de tecnologia nesse bloco, como você enxerga, de fato, o papel da IA no mercado financeiro? Você avalia, né, o impacto específico aqui no nosso setor? Acho fantástico. É outra coisa que veio para ficar. Vai reduzir mão de obra, sim. Não tem como. Você consegue fazer não só textos, não dá para manter um análises. Discurso ali, né? Não dá. Mas eu olho até para frente e algumas discussões que eu falo, que eu acho que isso em quanto tempo, mas em algum determinado momento do tempo as pessoas vão ser pagas para não trabalhar e as outras para trabalhar. Eu falo um pouco isso com meus filhos, aonde você quer estar? Você quer estar no lado que recebe dinheiro do governo, mas não trabalha, ou naquele outro lado que pensa e cria as coisas? Pô, no lado que pensa e cria as coisas, mas vai tomar, e não é mercado financeiro, em muitas áreas, porque consegue produzir muita coisa. Então, você tem que utilizar isso a seu favor. Então, tem que se preparar e tudo mais. Mas vai em diversos segmentos do mercado financeiro e outros, a inteligência toma. Mas é para o bem isso, não é para o mal. A gente tem que saber como a gente utiliza ela. Falando um pouco mais sobre estar preparado, né, para esse mundo novo, tecnológico, e você até falando ali sobre os seus filhos, a gente sabe, e o Brasil ele tem carece, né? Tem uma deficiência muito grande na educação básica. A gente tem ali investimentos em educação, quando a gente olha em percentual de investimento, um investimento bom perante outros países, mas quando a gente olha para o ranking ali do aprendizado, a gente vê e entra naquela velha discussão da eficiência dos nossos gastos. O Brasil tem condições de pensar mesmo numa melhora de produtividade com esse cenário atual educacional que a gente tem hoje? Sendo bem sincero, não. Você bem citou, a gente gasta quase 7% do PIB com educação. Eu tive uma empresa de educação, formei profissionais para o mercado financeiro e o gasto é errado, é ruim. Ele é feito muito em universidade, ao invés de ser feito na educação básica. Os alunos chegam à universidade e eles não sabem português nem a matemática. Então, eu não vejo uma mudança, independente de governo, em curto, médio prazo, que isso aconteça, infelizmente. E aí a produtividade nossa, quando a gente compara, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, em comparação à Coreia do Sul, por exemplo, que fez o investimento e a gente não, eles aumentaram muito. As pessoas têm que entender isso. A gente no Brasil está querendo discutir, alguns políticos, redução da carga horária de trabalho. Ao invés de discutir, sim, cara, a produtividade. Com a pandemia, não tem um problema se um profissional fala assim, poxa, eu preciso ficar mais em home office ou não. Se ele me entrega em 6 horas, não tem problema nenhum, desde que ele entregue. Ele levou 12, poxa, então ele precisa melhorar a produtividade dele. Então, não vejo uma melhora para o Brasil, infelizmente falando. A gente tem um déficit de mão de obra enorme, de capacidade de mão de obra enorme, programadores, desenvolvedores e para todos os, eu diria, não é só mercado financeiro, para todo tipo de empresa. E a gente fala de programador, desenvolvedor, mais de 100 mil por ano, que a gente precisa e não tem. E a gente exporta também muitos profissionais bons que a gente tem. A gente tem que reter esses talentos aqui e continuar formando. Mas eu não vejo uma melhora de curto, médio prazo na educação brasileira, infelizmente. E, de fato, né, com a produtividade baixa, a gente vê que isso afeta a qualidade de vida também da própria população, né? Uma qualidade... a população que tem sofrido bastante também, porque aí tem a renda mais baixa, também não se qualificou, mas tem essa renda mais baixa. A gente tem inúmeros problemas, não só de educação, de saúde, como eu falei, a gente não consegue ter uma mensuração desses gastos públicos. O que trava o Brasil? Um bom ponto em relação ao país. Falta de investimento, falta de... Aí vai na parte de educação, porque a maioria da população brasileira agora está começando com educação financeira nos colégios. Não teve isso. Né? O empreender, ganhar dinheiro no Brasil, parece sempre que você está explorando alguém. A visão é totalmente deturpada em relação a isso. Né? O país faz para... Não, você não pode empreender, você tem que trabalhar numa empresa. Pelo contrário, por que não empreender? Eu falo sempre para meus filhos, eu não sei o que vocês vão fazer,
Mas hoje vocês podem fazer tudo, tem oportunidades para tudo. Então, se a gente tiver uma melhora na parte educacional, a gente tem um potencial muito grande, porque a gente tem algo que, por exemplo, a Europa não tem, que são recursos naturais. A gente tem recursos naturais, tem um país que é o tamanho de um continente, essa é a discussão. Os Estados Unidos pode ter vários problemas, tudo mais, compete com a Europa, tem recursos naturais, a gente também. Mas por que a gente sempre fala que é o país do futuro, já perdeu, já passou pelo boom demográfico? Já perdeu. Então, mas é porque tudo aqui para mudar precisa sempre mudar em crise. O certo é assim, como é que a gente faz reformas? Em momentos bons. Não, a gente faz reforma assim, não, agora precisa fazer, você não quebra. Não, é o contrário. Só que é sempre uma dificuldade. Poxa, a gente está discutindo saneamento, a gente não tem 100% das casas com saneamento. Então você imagina uma população que não tem saneamento, não tem educação, ou seja, não tem saúde e outra segurança. Então para o país dar certo, ele vai precisar desses três. Segurança, qual é o nosso maior problema hoje? Quando eu falo com os investidores, vamos falar de dólar, não, Celso. Eu quero saber sobre segurança pública, porque aí se eu invisto ou não numa região, porque eu estou com um problema de milícia, de comando vermelho, senão eu não posso investir. Então a gente tem um problema hoje que é segurança e é óbvio, as oportunidades, porque não tem educação e não tem saúde. Como é que faria isso? Teria que diminuir o tamanho do Estado, né? Ser muito mais liberal do que qualquer outra coisa. Só que o Estado, a gente sabe disso, é o nosso maior sócio, porque corrói via impostos e não entrega aquilo que ele prometeu. Então, se eu fosse falar, eu tenho muito mais uma discussão de que talvez só a segurança pública deveria o Estado se preocupar e deixar a parte de educação e saúde com a parte privada. Mas é uma discussão longa, uma discussão De certa forma, você traz até que a solução são as reformas estruturantes, né? Porém, assim, até um ponto interessante, a gente tem discutido nas crises as reformas. E elas são paliativas, né? A reforma fiscal não sustentou. A reforma previdenciária, vamos precisar fazer outra. Reforma tributária não foi a ideal, como os governantes dizem, mas foi a possível, factível. A gente sempre vai viver, talvez, ali à mercê dos interesses políticos? Sempre, infelizmente, quando a gente tem, né? Eu sempre me questiono isso quando a pessoa fala, quero me tornar político. Para quê? Será que é o pensamento de melhorar de fato o país ou melhorar para ele? Então tem muitos assessores, é uma carga que a gente paga muito alta, um judiciário que a gente gera incertezas jurídicas para investimentos, né? Como falava o Pedro Malan, né? Acho que a frase é dele, né? Até o passado do Brasil é incerto. Então é um pouco isso, até a parte jurídica acaba também dando margem para a gente mudar. Então tem um custo muito alto, o judiciário, o servidor público, infelizmente, é óbvio que eu estou generalizando, a gente vai insistir, mas eu não dou esse custo. Mas tem. Então é isso que você falou, são reformas estruturantes e a gente nunca consegue fazer. Então eu gosto que o Marcos Lisboa sempre fala isso, que a gente olha, a gente vai ser uma Austrália? Não. A gente se torna uma África também? Não, a gente fica no meio do caminho. Infelizmente, país do futuro que já tem que cuidar, porque a gente já tem mais idosos, passou o boom demográfico, não foi feito, a gente vive. Mas, ao mesmo tempo, também gera oportunidades para quem se dedica. E eu falo muito isso, né? Tem o mérito e a sorte, você tem que caminhar junto para você atingir isso. Mas me preocupa muito hoje no Brasil, principalmente a parte de segurança pública, por conta dos meus filhos, aonde eles vão crescer e que Brasil que eles vão ter mais na frente. Mas, é óbvio, né? O que a gente olha, a parte de educação muito ruim no país, acho que se deteriorando cada vez mais. Voltando um pouco para o nosso mercado, mas entendendo, né, fazendo um link aí do que você traz em relação às intervenções ou às incertezas jurídicas, a gente tem, né, empresas tanto como a Petrobras, tem capital misto, mas a gente também tem empresas como a Vale ou empresas privadas que têm ali certas interferências algumas vezes, ou quer pôr, né, um nome na presidência, ou, né, o conselho querendo, né, Eletrobras mudar ganhar cadeiras a mais. Quando você enxerga, quando a gente olha ali, voltando para o mercado, né, essa perspectiva, a gente vê, por exemplo, Petrobras, ela recentemente teve um resultado muito abaixo, né, do que a gente via em outros momentos. Mas ainda assim, tem muitos investidores que ainda gostam do ativo de Petrobras. Como que você enxerga, né, esses ativos que ainda sofrem ou podem sofrer relacionada a essa interferência direta do governo? Quando você teve a implementação da lei de responsabilidade fiscal, isso melhorou muito, porque aí o administrador, né, da companhia, seja ela capital misto, ele assina por aquilo. Então, ele não vai querer tomar uma decisão que ele pode ser preso. Tudo bem que no Brasil é difícil ser preso, mas ele pode ser preso. Então, ele pode judicialmente ter que pagar por aquilo.
Então, isso ajudou, não é que a blindar, mas ajudou esse efeito. A outra é a população, né, quando a gente falava sempre isso, o petróleo é nosso, os políticos falam, o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa. Cara, as pessoas não entendem que se ela der déficit, se ela der prejuízo, quem paga somos nós, porque o governo é acionista e ele precisa lidar com isso, tesouro, ele não pode baixar o preço na marra, porque você vai gerar uma escassez, vai gerar inflação, é igual falar de tabelamento de preço, pelo amor de Deus. Toda hora tem esse ruído, não, a gente não vai, pelo amor, medidas drásticas serão tomadas. Pô, que medida drástica que é? Preocupação é esse tabelamento de preço. Então, a interferência governamental atrapalha muito. Então, se a população tivesse mais educação e entendesse que isso é ruim, isso eu acho que diminuiria bastante. Hoje eu vejo cada vez menos espaço para interferência governamental, por conta principalmente de leis de responsabilidade fiscal, e até aí vocês ajudam nesse cenário. A mídia ajuda muito nesse cenário. Olha, se fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, acho difícil o trabalho nesse sentido do governo, falar de cada vez, tentar agir com essa interferência. Óbvio, prejudica, a Petrobras podia estar muito melhor, as empresas estatais poderiam estar muito melhor. É palavrão falar no Brasil sobre privatização de companhia. Na hora que fizeram com a Vale, que foi privatizada, muito melhor, ela não teria tido capacidade. Empresa de saneamento, de investimento, gente, as pessoas têm que entender um pouco isso. Então, eu vejo uma interferência menor e a população começando a entender um pouco mais isso, né? Aí voltamos para a pauta de educação, né, também. Porque aí muitas vezes a população também não entende, de fato, o impacto da política na economia, né? O café estando caro porque o dólar está, né, o real está desvalorizado. Então a gente volta ali para aquela discussão que uma minoria que tem ali talvez um pouco de preocupação com essas consequências e uma maioria que de fato não entende porque o pãozinho está mais caro, né? Sim. E aí tem a discussão, né? Quando eu detesto quando o político fala que a gente não come dólar. Mas nosso café da manhã, nosso almoço, é sim, porque a carne é dolarizada. Quando a gente vai olhar o café, é dolarizado. Ah, mas a gente produz aqui. Mas o preço é em dólar. Se lá fora está melhor, ele vai exportar. Então vamos proibir as exportações. Se proibir exportação, ele também vai vender menos, porque ele não vai vender tudo aqui. Ele vai produzir menos, simples assim. É igual quando eu falo, vamos regular preços. Tá bom, você gasta para produzir essa calça R$100. Se o governo tabelar em 80, você fala, vou mais produzir, porque eu vou ter prejuízo, mas fora o meu trabalho. Simples assim. Então falta esse entendimento, que já melhorou bastante. Que já melhorou bastante, ainda bem. Mas é óbvio que café não depende só por parte do governo, você tem quebra de safra, tudo isso, preço dolarizado. Mas não adianta, a população por outro lado, por falta de conhecimento, culpa também o governo. Mas esse é um problema, a gente vai entrar de novo na pauta educação. Por isso que eu parto do princípio que a gente vai conseguir mudar via educação, porque você vai melhorar a produtividade, entendimento da população. E aí a discussão os políticos querem, de fato, que a população tenha mais acesso à educação, principalmente a básica? Celso, a gente fala muito dos desafios para os investidores, mas agora eu vou perguntar dos desafios para gestores, estrategistas, CIOs, analistas, diante de um cenário como esse. Eu acho que talvez o currículo de um profissional do mercado, de um agente de mercado brasileiro tem MBA perante outros mercados. Como é ser, né, ali um especialista, enxergar, saber, entender, né, separar as questões talvez ideológicas também para não perder as oportunidades, o desafio mesmo de estar no dia a dia do nosso mercado? Eu diria que a gente vive constantemente em crise. Então o mercado, né, o profissional do mercado financeiro, primeiro que não tem rotina. Segundo, que é isso que você falou, MBA, um monte de coisa, em política, né, e o próprio mercado, ele tem que aprender um pouco de tudo. E esquecer essa parte, eu sou idealista, isso. Ele tem que entender como ele vai fazer ganhar dinheiro, porque aí ele tem que olhar o cotista dele, o que é melhor em relação a isso. Porque se você coloca em vez da razão o coração, aí é um problema sério, é óbvio. Ele pode não concordar, tudo bem, mas como eu ganho dinheiro? Então eu falo, o governo atual ele toma medidas ruins, tomou muitas medidas ruins, que fez com que a curva de juros abrisse, você tem investimentos interessantes, sejam eles IPCA+, próprio títulos de tesouro, tudo mais. Se tivesse tudo bem, não estava IPCA+, 7,5. E aí ele tem que falar, poxa, mas vai quebrar, acabou. Você conversa com alguns e acabou o país, tudo mais, não vou morar fora. Cara, mas você tem oportunidade para investir.
Então, em momentos de crise que a gente tem as maiores oportunidades. Então, é saber capturar isso. É óbvio que você teve fundos multimercados, muitos fecharam, porque a performance foi muito ruim, e tem aquele velho ditado que nada bate o CDI no Brasil, e aí você pega períodos de bolsa que batem, outros períodos que não. Então, a competição com o CDI, ela é muito difícil, ela é muito problemática, então é uma competição injusta, eu diria. Então, gera esse efeito. Então, você teve os investidores saindo de renda variável, e aí muitos fundos sofrendo, foram para o multimercado. O multimercado, 3 anos não entrega, independente do gestor, a maioria muito ruim. Foram para a renda fixa e agora falam, não, eu só quero comprar um CDB, uma emissão de um banco, eu quero comprar algum título do Tesouro, porque eles não sabem gerir. Não, o cenário foi muito difícil. E a gente vê gestoras fechando, quando você tinha os juros muito baixos, isso chamou a atenção, muitas abriram. Agora não, você tem muitas gestoras fechando, as pessoas indo muito para produto. E é óbvio, as coisas vão voltar, vão melhorar, mas é um prazo, né? E aí, de novo, vai gerar paciência em relação a esse processo. E o que eu vejo é o investidor, aí de novo entra a educação, por falta também muito de conhecimento, ele fica fugindo e ele foge do perfil dele como investidor. Ele tem que entender o perfil. Eu tenho que ter renda variável, dependendo do seu perfil, sim, você tem que carregar. A discussão vai ser o tamanho em relação ao percentual. Mas mas eu gosto, né, olhando como profissional do mercado financeiro, eu gosto de não ter essa rotina, de todo dia um aprendizado. E é difícil, tudo mais tal, mas eu gosto desse cenário mais estressante. Eu gosto, por exemplo, na minha vida. Acho que todo mundo que está no mercado gosta. A entrar no olho do furacão? Entrar no mercado financeiro? Entrar no mercado financeiro. Eu entrei um pouco sem querer, eu não conhecia mercado, isso em 98, aí eu fiz seleção eu trabalhava numa empresa de navegação, mas eu não via meu futuro ali, e fiz seleção para empresas de auditoria, na época KPMG e Ernst, e a KPMG indicou, na época, para o Banco Icatu. Eu entrei na auditoria, entrei no mercado financeiro, sem saber o que era mercado financeiro, sem conhecer mercado financeiro, em janeiro de 98. De lá para cá, foi isso. Aí fui analista de renda variável, gestor de renda variável, toquei a área comercial institucional. Então foi sempre um processo e gosto muito disso por não ter rotina. Você aprende muito sobre empresa, aprende muito sobre política, tem que aprender sobre política, aí seja monetária, os políticos, quais são as decisões que eles vão tomar, mas foi muito de cair de paraquedas, eu diria, no mercado financeiro. Tinha menos informação naquela época do que tem hoje. Celson, para quem não te conhece, quem é Celson Plácido? O que te move? Os seus desafios, não só profissionais, mas pessoais? Eu acho que hoje, muito que me move, os meus desafios são os meus filhos, eu tenho 3 filhos, e que eles tenham um país melhor e que eles sejam seres humanos melhores do que eu fui e sou. Então, me move muito essa parte da minha família. O outro lado, no campo profissional, é tentar, né, ajudar as pessoas que ainda é um palavrão no Brasil falar de investimento. Muitas pessoas ainda acham que você está explorando alguém quando você está ganhando dinheiro, alguém está perdendo e não é essa soma, não é essa conta. De as pessoas atingirem seus objetivos, pensarem na aposentadoria, numa faculdade para um filho, né, seja ela particular, casa, automóvel, atingir seus sonhos. E isso parte muito também pela educação e pelo investimento. Então, eu gosto muito de atuar na parte profissional com educação e com investimento, que eu acho que isso move melhor o país. E sou daqueles que tem muita coisa ruim no nosso país, mas eu não quero mudar de país, eu quero ajudar a mudar o meu país. Então, eu diria que sonhos e desafios são um pouco isso, tanto no pessoal quanto profissional. O pessoal, para quem te acompanha, sabe que você também, como um bom carioca, gosta ali de correr, né, fazer uns exercícios e um bom churrasco também, sim, né, por sinal, né? Sim, eu adoro correr, adoro exercício, é importante pensar na longevidade e pensar de poder ajudar meus filhos, quem sabe meus netos, estar com eles, né, meus filhos não são novos, mas lá na frente meus netos, e gosto também do churrasco, quando eu posso, em casa no Rio. Eu gosto de fazer um churrasco. Apesar que o preço da picanha... ultimamente. Está ostentando, né? Já falo isso para mim. Ultimamente. Mas gosto bastante. É uma boa ostentação, sim, mas quem acompanha você ali fica sempre de olho ali no seu churrasco. Celson, sempre muito bom o papo contigo. Quero agradecer. Muito obrigada. Estamos aqui sempre de portas abertas. Também estou à disposição e obrigado pelo convite. Obrigada. Até mais. O Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.